Dentro de um texto muito antigo, existe um diálogo dramático sobre propósito e sobre desespero. É uma história que começa com aquela sensação de fracasso total, sabe? Mas que se transforma numa das visões de esperança mais poderosas que a gente conhece. Vamos mergulhar juntos na jornada do capítulo 49 de Isaías para entender esse caminho, que vai do abandono até a redenção. Olha só nosso roteiro. A gente vai passar por 5 atos. Primeiro, a gente vai conhecer a missão de uma figura central em O Propósito de um Servo. Depois, a coisa complica em Da Dúvida ao Destino. Em seguida, a gente sente a dor coletiva em um povo esquecido, para então encontrar uma promessa incrível em Um Amor de uma Mãe, e tudo termina na visão épica de O Grande Retorno. Bom, tudo começa com uma voz, uma figura bem misteriosa, chamada só de O Servo. E ele já chega se apresentando para o mundo, sabe? Mas não com alguma incerteza. Não, é com uma convicção absoluta sobre o seu chamado. E a declaração de abertura já é uau, impactante. Logo no primeiro versículo, o servo já deixa claro a missão dele não foi uma escolha, muito menos um acaso. Foi um destino, sabe? Algo que já estava ali, costurado na própria existência dele, antes mesmo dele nascer. Isso dá um peso, uma sensação de que aquilo era simplesmente inevitável. Mas que tipo de instrumento ele é, afinal? O interessante é que o texto usa metáforas de guerra. Pensa só, a boca dele é como uma espada aguda. O que isso quer dizer? Que as palavras dele têm o poder de cortar, de ir fundo. E ele também é uma flecha polida, guardada escondidinha ali, sabe? Pronta, perfeita, só esperando o momento certo para ser lançada. É a imagem de alguém que foi preparado nos mínimos detalhes para uma missão de impacto gigantesco. Pois é, mas é exatamente aqui que a história dá um cavalo de pau. Uma virada de 180 graus mesmo. Sabe toda aquela confiança do começo? Esquece. Ela simplesmente some. E o que a gente vê agora é uma crise de propósito daquelas de deixar qualquer um sem ar. Olha só a vulnerabilidade disso. É o ser humano no seu estado mais puro. Mesmo com todo aquele preparo divino, o servo olha para o que ele fez e... nada. Só fumaça. É aquele sentimento horrível de que todo esforço, toda energia não serviu para nada. Foi um grande desperdício. É um momento de desolação total. E é aí que vem o ponto mais doido de todos, a resposta divina. E não é um tapinha nas costas, um calma, vai ficar tudo bem. Longe disso. A resposta é que a missão original, aquela de restaurar o seu povo, era, na verdade, pouca coisa. Dá para acreditar. A crise do servo não era um sinal de fracasso. Era, na verdade, a porta de entrada para um propósito infinitamente maior. Ser uma luz para o mundo inteiro. O que parecia o fim era só o começo da missão de verdade. E essa sensação de fracasso, de abandono, não era só do servo, não. A história agora abre o zoom, sabe? E a gente passa a ouvir o lamento de uma comunidade inteira, que ganha vida na figura de Sião. O que Sião diz é praticamente um eco do que o servo sentiu, só que agora é a voz de todo um povo. É aquela sensação de olhar para a própria história, para a situação atual, e chegar na pior conclusão possível. Fomos abandonados, e o que é pior, fomos esquecidos. E a resposta divina para esse grito de abandono, olha, é talvez uma das coisas mais pessoais e fortes do texto todo. E tudo começa com uma pergunta. A pergunta mexe com a conexão mais forte que a gente conhece, a mais visceral que existe, o laço entre uma mãe e o filho que ela amamenta. Essa pergunta fica ali, no ar, sabe, usando o maior padrão de amor e de memória que a gente consegue imaginar, para preparar o terreno para algo maior ainda. E aqui vem o golpe de mestre. O texto diz que, mesmo que o impossível acontecesse, mesmo que esse amor primordial de mãe falhasse, a memória divina não falharia. O compromisso de Deus é colocado como algo mais seguro, mais confiável do que o próprio instinto materno. É uma afirmação, nossa, de cair o queixo. E essa imagem fecha a ideia de um jeito brilhante, estar gravado na palma da mão. Não é ter o nome numa lista que se pode perder. É como uma tatuagem, sabe? Uma marca permanente. Algo que está sempre ali, na sua frente. Impossível de ignorar, impossível de esquecer. Ok, então, com essa base de uma promessa tão forte, tão pessoal, a narrativa simplesmente explode. A gente sai do íntimo e vai para o épico. O texto começa a pintar um quadro de restauração tão gigante que parece até impossível de acreditar. E a visão vem cheia de detalhes. É um rio de gente voltando de todos os cantos do planeta.
A terra, que antes estava vazia, agora fica pequena para tanta gente. E o detalhe mais maluco é este. Nações estrangeiras, reis e rainhas, que antes eram talvez os opressores, agora estão ajudando na volta para casa. É uma virada de jogo completa, uma inversão total de poder e de destino. Essa restauração é tão gigantesca, tão fora da curva, que a própria Sião, que está recebendo tudo isso, fica em choque. A primeira reação não é nem de alegria, é de espanto. Ué, quem gerou toda esta gente? De onde eles vieram? Isso só mostra o tamanho do sentimento de perda que existia e o quão milagroso esse retorno parecia. E aí, no clímax da história, o texto joga a última grande dúvida no ar, a pergunta final. Tipo, tá, mas isso é realista? É possível mesmo tirar a presa da boca do leão? Dá para libertar quem já foi condenado, quem já está legalmente preso? A resposta é um sim daqueles definitivo, poderoso. A libertação vai acontecer. E não porque os prisioneiros são fortes, mas porque o próprio Deus vai entrar na briga. A promessa final é essa, uma intervenção direta contra uma força que parecia, até então, invencível. E é com isso que a gente fecha. Essa jornada por Isaías 49 mostra uma coisa incrível, né? Que às vezes é a nossa própria sensação de fracasso que abre a porta para um destino maior. E que aquele sentimento de abandono total pode vir logo antes da maior prova de amor e de lembrança que se pode ter. A pergunta que não quer calar é: o que essa dinâmica tão antiga entre desespero e esperança pode nos ensinar sobre as viradas de chave que acontecem em qualquer jornada de propósito?